Fala, Marcinha. Oi. Cleiton Rossi. Tudo bem aí? Melhor agora. Aí, Cleiton. Eu que tô melhor agora. Vamos esperar mais um pouquinho e a gente já começa os recadinhos, tá bom? Quantas cestas foram, Cleiton? Coloca aí pra gente aí. No mês passado. Desculpa a minha memória. É fraca já. Elton também entrou. Deixa eu colocar meu óculos, eu não enxergo nada. Bom, vamos lá? Vamos começar? Atendendo o horário também, né? Vamos deixar nossos recadinhos aí. 121 cestas. Muito bem, Cleitão. Obrigado. Mais uma vez a gente vem agradecer a todos vocês que nos assistem agora, que vão nos assistir depois. Em nome da Esperança a gente agradece a doação dos alimentos, a toda a doação que chega, até mesmo as roupas para o bazar. E agradecemos de coração. O último domingo do mês passado nós conseguimos entregar 121 cestas às famílias que lá compareceram. Nós entendemos que houve uma demanda nos últimos 2 meses maior. E entendemos também que os alimentos que chegaram, compreendendo que tudo ali é perfeito conforme nosso Mestre Jesus deseja. Algumas famílias nós não conseguimos atender, mas mesmo assim nós agradecemos e pedimos que vocês continuem nos ajudando através das doações, levando na casa. Lembrando que a casa agora, de quinta-feira, continua com o trabalho online e nos sábados ela passou a abrir as portas, né, de atendimento para o Evangelho, da reunião pública, com passe, a partir das 9 horas. Pedimos também que vocês que forem no sábado, levem uma garrafinha de água com vocês, para que na hora do Evangelho, da hora das nossas vibrações, a garrafinha de água seja fluidificada, tá bom? Cada um com a sua garrafinha. Não precisa colocar em nenhum lugar lá na casa, pode segurar na sua mão mesmo durante o Evangelho, tá bom? Então lembrando, quinta-feira continua online, a partir das 20 horas, e no sábado, a partir das 9 horas da manhã, a casa já começa o Evangelho. Tá bom? Contamos com vocês lá, nos prestigiar e nos ajudar. Agradecemos mais uma vez as doações de todos os alimentos que chegaram. E a casa também está ainda com atendimento fraterno, que vai ser no sábado, lá na casa. Já estamos fazendo atendimento fraterno. Mas ainda tem o telefone online aí. Se você precisar falar, manda uma mensagem para a gente, que é 96327 3588. 963273588. Tá bom? Então nós agradecemos a todos vocês. Vamos fazer a nossa prece inicial para a gente poder conversar um pouquinho sobre o tema de hoje, né? Lembrando sempre que, mesmo aqui nas nossas conversas aqui online, deixar o seu copinho de água aí do lado para que seja fluidificado, né? A espiritualidade acaba fazendo o trabalho que tem que ser feito. 3578, né, Cleito? Repetindo, vamos lá. Esse Hernani. É a idade, Cleito. Vou repetir o telefone. 963273578. É isso, Cleito? 3578. Isso. 963273578. 3578. Desculpe a nossa falha. Tá bom? Vamos fazer nossa prece? Vamos lá. Boa noite a todos que estão chegando. Que possamos elevar nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre, a luz do mundo, o guia e modelo, a todos os nossos irmãos espirituais, os mentores, nossos anjos guardiões, que nos acompanham,
que acompanham o nosso lar, a nossa caminhada, a nossa família. Rogando a todos eles que estejam presentes, onde quer que nós estejamos agora. Nos abençoando, nos iluminando, trazendo nossos corações abertos para as palavras que aqui forem ditas, a nossa conversa, para que possamos juntos, Senhor, aprender e colocar em prática no nosso dia a dia. Rogamos a todos os mentores que estejam conosco neste momento, no nosso Evangelho no lar. Que assim seja. Vamos lá. Bom, o tema proposto hoje está no livrinho Fonte Viva. Esse aqui, ó. Né? Com o título Atendamos ao Bem. Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito Emmanuel, né? As mensagens são do Emmanuel. E o título é esse, Atendamos ao Bem. E ele começa assim, com a parte do evangelista Mateus, que diz o seguinte: Em verdade vos digo que quantas vezes o fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Jesus. Mateus 25:40. Mas é interessante a gente entender um pouquinho, antes de a gente entrar na lição do texto realmente dizendo, do Emmanuel, o que essa passagem de Mateus vem dizendo. Se a gente for lá em Mateus, no capítulo 25, no versículo 34, começa a esclarecer um pouquinho mais para a gente. Diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde a mim, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e me hospedaste-me. Estava nu e visitaste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Já aí a gente começa a entender o princípio de que Jesus está dizendo sobre a questão da caridade. Que nesse texto de Emmanuel, ele finaliza dizendo muito bem isso. Dizendo que tudo aquilo que a gente faz, aquele que esteja próximo de nós, que precisa de algo, nós estamos fazendo diretamente a Ele, a Jesus. E é tão interessante, né? Porque é ao meio da gente trabalhar a questão do bem em nós mesmos. Quando a gente começa a exercitar essa caridade com o próximo, compreendendo, agindo com o coração, sem julgar, sem colocar dificuldade nas ações, ou olhando para as pessoas que aproximam-se de nós com um olhar de cobrança ou esperando algo de retorno daquilo que nós fazemos a ele. Quando a gente começa a deixar isso para trás, é justamente isso que essa passagem de Mateus está dizendo. Porque Jesus fala: vinde a mim, todos vocês que acolheram-me quando eu estava nu, que me deram de comer, que me visitaram quando eu estava doente, que me visitaram quando eu estava preso. Aí a gente faz um paralelo na nossa vida, né? Quantas vezes a gente tem a oportunidade, às vezes, de socorrer alguém que aparece de frente a nós? E muitas das vezes a gente alega falta de tempo ou falta de recurso, né? E é interessante porque fazer esse tipo de coisa que disse Mateus aqui, que escreveu o que Jesus disse, não tem determinação de uma condição financeira, religiosa, mas sim de um caráter do homem de bem. Um homem de bem. E aí nos remete também a refletir sobre o capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá, Sede Perfeitos. Lá fala sobre as características de um homem de bem, né? O que se deve compreender como um homem de bem e quais são as atitudes para que a gente possa isso. Porque quando fala atendamos ao bem, ou seja, fazer o bem, eu me fiz uma pergunta quando eu estava lendo o texto hoje.
Eu posso dar algo que eu não tenho? Eu consigo entregar a você algo que não existe em mim? Verdadeiramente? Pensa sobre isso. Para que eu seja e atenda ao bem, eu preciso ter alguma coisa boa já em mim. Ou preciso enxergar que já existe em mim. Porque na verdade a nossa essência é boa, né? Nós temos o DNA de Deus. Então a gente precisa reconhecer isso na gente. E olhar pouco mais para esse ponto que nós precisamos tanto hoje, que é de compreensão, de aceitação do próximo como ele é, de as divergências que existem, a gente compreender que isso está dentro de um padrão de evolutivo do nosso planeta e dos habitantes que aqui estão. Nós precisamos compreender isso. E se a gente for no livro dos Espíritos, na questão, no capítulo 12 do terceiro livro, intitulado Perfeição Moral, lá tem uma pergunta 918, que é a primeira do subtítulo Caracteres do Homem de Bem. E a pergunta fala assim: por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? A resposta: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreende, por antecipação, a vida espiritual. Olha, peraí. Então, quando eu começo o meu espírito a elevar-se no padrão para se tornar um homem de bem, eu tenho que ter em mim já a consciência das leis divinas e do meu padrão moral evoluindo. É isso que diz aos Espíritos. E ele complementa aqui dizendo o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos realizados. Se pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem nada a se lamentar dele, enfim, se fez a outro em tudo aquilo que queria que os outros lhe fizessem. Eu costumo ter essa regrinha para mim. Quando eu entro em alguma situação da minha vida, seja ela em qualquer segmento, aonde eu tenho que tomar alguma decisão, eu me pergunto: o que eu vou fazer? Se fizesse comigo, eu gostaria? É uma conduta moral. E é treino. Porque muitas das vezes a gente coloca nossos valores primeiro antes de pensar no outro. E, como eu disse agora há pouco, para que a gente possa doar realmente o bem que existe em nós, nós temos que fazer essa prática de trabalhar um pouco mais, não só olhando só os nossos interesses próprios, não buscando só aquilo que a gente quer, mas perguntando se aquilo que eu quero seria bom também para os outros. Porque, na verdade, eu fico pensando, Deus nunca vai te dar algo, se Ele é pai e é pai de todos, Ele nunca pode te dar algo que possa prejudicar um outro filho. E essa consciência nossa de refletir sobre isso, se as minhas atitudes ou o que eu vou fazer vai prejudicar o outro, já começa também com compreender essa lei divina. Já compreendendo isso. E é legal porque se a gente começa a praticar isso, muitas das coisas que a gente dava tanto valor já não se perdem disso. Né? E tem uma outra coisa interessante, que eu vou ler o texto depois aqui de Emmanuel, que a gente deve refletir também. Não importa só as palavras ditas, ou aquelas que foram colocadas por você, como dizendo que você é uma pessoa boa. Mas o que mais vai importar nisso tudo que nós estamos falando hoje, são as suas atitudes perante os aspectos da vida, perante os acontecimentos da sua vida, perante as provas que você vai passar, perante as pessoas que Deus colocou do seu lado, perante as situações difíceis que você encontra durante a sua jornada. É isso que vai considerar você uma pessoa do bem, que você vai estar atendendo ao bem, como diz o título do texto de hoje. É importante a gente refletir sobre isso. Qual é a minha conduta perante o bem que eu preciso fazer para que eu possa evoluir? E lembrando que não há uma permuta com Deus.
Ah, eu vou fazer o bem aqui desinteressadamente porque aí eu estou ganhando um pedacinho do céu. Não, não é assim. Não é assim que funciona. Quando você começa a fazer essa elevação moral e a se tornar um pouco homem de bem, como diz o Evangelho e o Livro dos Espíritos e a mensagem de hoje, você ganha com você mesmo. Porque é só praticando o bem com a caridade, a lei de justiça e o perdão é que nós vamos alcançar esse reino que Jesus tanto falou. Né? E é importante isso, saber disso, que quem constrói esse caminho não é Jesus, ele nos espera. Quem constrói esse caminho até Jesus somos nós. Somos nós que vamos colocar o tijolinho na estrada para que a gente possa pavimentá-la com as nossas próprias ações. Somos nós que vamos criar isso daí, construir as pontes que ligam, às vezes, os abismos do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Somos nós que vamos construir. E essa construção só é feita com a mistura desses ingredientes que nós acabamos de falar. Da justiça, de caridade e de perdão. Fazendo ao próximo aquilo que a gente gostaria que nos fosse feito. Nos entregando realmente e confiando plenamente em Deus. Sabendo que as nossas atitudes nos confortam. Que quando nós chegamos no final do nosso dia, aonde a deitar a nossa cama, a gente possa interrogar a nossa consciência, como diz o texto, e perguntar, poxa, será que eu fiz mal a alguém hoje? Será que alguém esperava mais de mim? E é interessante também isso, porque o que a gente mais vê, muitas das vezes, quando se acontece algo de um ente querido, uma pessoa amada, um companheiro ou companheira ficar doente ou desencarnar, voltar para o plano espiritual, muitas das vezes a nossa consciência nos cobra dizendo, poxa, eu poderia ter feito muito mais do que eu fiz hoje, do que eu já tinha feito. Então, essas atitudes hoje, nossa, de entrega, de buscar uma melhor condição da nossa elevação moral, é justamente para que a gente possa, num ponto de partida ou de separação, ou de voltar ao plano espiritual, nós estarmos mais tranquilos com nós mesmos. Porque nós seremos cobrados aquilo que a gente foi aqui, aquilo que a gente pensa e como a gente age. A gente não pode esperar que depois de todo esse processo que nós vivemos aqui, encarnados, durante as nossas batalhas e lutas, esperar um céu que não é nosso, que nós não construímos. Por isso que eu disse agora há pouco que cada tijolinho que a gente colocar na nossa estrada, cabe a nós mesmos responder. Cada tijolinho. Cada tijolinho. E quando olhar para trás, você pode ter uma estrada pavimentada, uma estrada cheia de buracos, ou nem pavimento ter. Depende de cada um de nós. De cada um de nós. E é interessante, porque qual de nós não gostaria de ser atendido, de ser compreendido, de ser perdoado? Porque muitas das vezes a gente fala aqui muito, principalmente nos nossos bate-papo, da questão do perdão, né? Que a pessoa deve perdoar, que as ofensas que foram feitas a ela deve perdoar. Mas você já perguntou se você merece perdão? Se você precisa disso também? Porque essa análise que nós fomos fazendo durante o nosso final do dia deve ter também essa pergunta. Poxa, eu preciso pedir perdão. As atitudes que eu tive lá atrás com determinada pessoa não é coerente com o que eu penso hoje. Mas lá atrás eu não pensava assim. Ok, se tiver a oportunidade de encontrar essa pessoa, vai lá e fala, olha, lá atrás eu estava equivocado. Me perdoa. Se desfaz dessas amarras que nos prendem aqui. Dessas amarras sentimentais, de mágoa, de tristeza, de dor. Resolva. Encare a pessoa e peça perdão. É um dos requisitos para que a gente possa continuar nesse processo de elevação moral e que a gente possa praticar o bem. Começa por isso também. No livro Nosso Lar, quando André está esperando a chegada dos samaritanos, ele encontra uma pessoa que trabalha lá como samaritano, que foi um homem que, quando André estava encarnado, o pai de André Luiz tinha emprestado um dinheiro, resumindo, para não dar muito spoiler, né? Tinha emprestado um dinheiro para essa pessoa e ele não tinha como pagar. E o pai de André Luiz foi muito rude com ele. E aí ele ficou sem graça quando viu a pessoa lá na colônia Nosso Lar.
E aí ele falou, poxa, eu preciso falar com ele. E aí ele foi. Chegou lá e pediu, olha, me perdoa meu pai, porque naquela época a gente não sabia disso, não tinha conhecimento. E a resposta do rapaz foi essa: o seu pai me ensinou muita coisa na vida agindo daquela maneira. Então, nada é perdido. Há tempo para tudo. Há tempo para a gente poder reconciliar e reconstruir esse caminho, pavimentar a nossa estrada, cada tijolinho ali, para que a gente possa compreender realmente o que é atender ao bem, o que é fazer isso. E entendendo também que atender ao bem, praticando o bem aos outros, nós estamos fazendo para nós, construindo essa estrada cada vez mais. Eu vou ler o texto de Emmanuel para a gente continuar no nosso bate-papo. Atendamos ao bem, não só pelas palavras, que podem simbolizar folhas brilhantes sobre o tronco estéril, não só pelo ato de crer, que, por vezes, não passa de êxtase inoperante, não só pelos títulos, que, em muitas ocasiões, constituem possibilidades de acesso aos abusos, não só pelas afirmações de fé, porque, em muitos casos, as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com Cristo, a comunhão com a divina luz, não depende do modo de interpretar as revelações do céu. Eu vou parar aqui. Eu vou ler de novo. A ligação com Cristo, a comunhão com a divina luz, não depende do modo de interpretar as revelações do céu. Poxa, o que eu posso tirar dessa frase que Emmanuel nos coloca? Que muitas das vezes existem ateus que são mais cristãos do que aqueles que pregam as lições do Cristo. Porque é uma conduta moral, de justiça, de fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. Deus da nossa sociedade, do meio que vivemos. É não jogar o lixo no chão, porque eu sei que depois eu vou precisar desse chão limpo. É atender a pessoa com boa vontade, com um sorriso. É dar um bom dia, como vai você? É se importar pela pessoa que está à sua frente. É bom saber das lições do Cristo, é bom conhecer, é bom estudar, é bom você se interiorizar dessas lições maravilhosas. Lógico que é. Lógico que é. Mas olha a frase. A ligação com Cristo, a comunhão com a divina luz, não depende do modo de interpretar as revelações do céu. Ora, então se fosse só para a questão de eu ter que interpretar e ler as lições, eu seria o bem, eu atenderia o bem, e as pessoas que são analfabetas? Como fariam? E as pessoas que não conseguem ter acesso a isso? Não estariam salvas? Não praticariam bem? Então a gente precisa refletir sobre isso. É a sua conduta, é o teu trabalho diário com você mesmo, como você enxerga as pessoas e como você age, como você reage quando você é agredido, seja por uma palavra, seja por uma traição. É dessa maneira que a gente tem que reagir. E ele continua. A ligação com o Cristo, como foi feito agora, em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. Eu fico me questionando assim. Quantas das vezes, e aí eu queria fazer uma reflexão, nós estamos num lugar onde chega alguém que é abastado, rico, e a gente, enquanto que chega alguém que não tem nada e que necessita de ajuda, a gente trata como se fosse mais um. E naquele mais um, é o que Jesus está falando aqui, é o que Emmanuel está falando aqui, é o que Jesus espera dele, muito mais do que aquele outro. Aquele mais um, às vezes tem um coração carregado de bondade, e é o que Jesus espera de cada um de nós. Veja, não estou dizendo que ser rico e ser pobre, rico não se salva e pobre se salva, não é isso. Eu estou dizendo uma questão de caráter, de bondade de coração. Continua. A boa nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos na penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas,
mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. O que é o amor? Reflita, o que é o amor? Se a gente pegar a primeira carta de Coríntios de Paulo, a gente tem uma noção do que é. Mas ainda para nós, esse amor que Jesus sente por todos nós, a gente ainda não consegue entender, né? Porque a gente se revolta com as coisas que acontecem no mundo, a gente acha que o mundo está injusto e não compreendemos que tudo está dentro de uma governadoria celeste do nosso Mestre Jesus. E que Ele ama a todos, sem exceção. E que é um ponto que um dia nós vamos compreender melhor. Mas por hoje, o que é o amor? Reflita. O que você entende sobre o amor? O bem faz parte do amor? Ou é o contrário? O amor é a soma de várias virtudes? O amor é a nossa melhoria moral? Como compreender, por exemplo, que eu devo amar a todos sem exceção? E que Jesus pede até que nós amemos os nossos inimigos. Como? Como que eu posso praticar isso para que eu chegue realmente num ponto aonde todos eu amarei de igual para igual? E o amar pode ser compreensão. E o amar pode ser o não julgamento. E o amar pode ser compreender que o outro ainda não compreende aquilo que você já vê. E isso também é atender ao bem. Isso também é fazer o bem. Porque quando uma pessoa cala-se e não critica e não tem raiva, ele é menos um que está nesse turbilhão do mundo. Porque todo mundo fala, nossa, o mundo não tem mais jeito. Tem. São fases que nós estamos vivendo. São fases. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra. Mas sim, afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. E o texto que começa dizendo: em verdade vos digo que quantas vezes o fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Fecho com o final do texto que nós acabamos de ler, porque está endereçado a ele próprio. Todo o nosso ato do bem, todo o nosso ato de bondade vai estar direcionado diretamente a Jesus. E isso é como se fosse uma contabilidade. A contabilidade, né? Quando a gente nos encontrar com nós mesmos e essa contabilidade for aferida, nós vamos ter esse caderninho. Eu costumo dizer que eu tenho um caderninho de mais e menos, os meus pontos positivos e os meus pontos negativos. E que a gente possa compreender então, Inani, poxa, o que eu devo entender por fazer o bem e continuar disseminando isso? É primeiro a gente entender que nós precisamos um dos outros. É primeiro compreender que o que eu faço para o outro retorna para mim. Eu tenho uma frase muito legal que eu vi numa palestra, se não me engano, foi do Rossander, e ele disse que a vida não te dá nada, né? Ela te devolve. Pensa nisso. O que a vida está te devolvendo hoje? Né? Então, se a gente começar a praticar essa lei de justiça, de amor e de caridade, de perdoar, de compreender que nós devemos fazer esse plantio, ou construir a nossa estradinha, como eu disse agora, colocando os tijolinhos, pavimentar bem, a gente vai compreender que nós só temos a ganhar. Compreender também que confiança em Deus deve ser acima de tudo. A gente não tem isso ainda, eu sei, eu não tenho. Eu vejo bem, eu não estou aqui falando que eu já consegui. Na verdade, eu falo muito mais do que eu quero buscar, do que eu já estou fazendo. Mas tentar ter essa confiança plena em Deus. E ser justo com você mesmo, no ponto evolutivo que você se encontra. Isso eu consigo fazer. Isso eu consigo mudar.
Tem coisas ainda que eu não consigo mudar. Mas vai com calma, com calma. E aí você vai compreendendo. Mas pratique. No texto está dizendo o ato de fazer. Muitas das vezes nós pensamos, sentimos, mas não fazemos. Nós precisamos pensar, sentir e executar isso em nossa vida. E detalhe, fazer o bem não tem local e hora. Você pode estar no seu trabalho, você pode estar na rua, você pode estar na sua casa espírita, na sua casa religiosa. Você vai encontrar sempre motivos para fazer o bem. Basta você começar a pensar nisso, que as coisas aparecem para você. Oportunidades de trabalhar para o bem vão aparecer. E os convites serão inúmeros. Alguns a gente não vai, outros a gente abraça. Com o tempo a gente vai chegando no ponto ideal, para que um dia a gente possa ser considerado um homem de bem, como diz o Evangelho. Quero agradecer a todos vocês por compartilhar comigo aqui. Obrigado. Obrigado a todos vocês pela energia que a gente acaba sentindo de todos vocês, desses corações que estão conosco. Muito obrigado mesmo, de coração. Lembrando da aguinha que você pode colocar aí, para que ela seja fluidificada. E agora a gente vai fazer nossas vibrações, pedindo a todos vocês que estão nos assistindo agora, ou que vão nos assistir depois, que se coloquem em posição, relaxado, feche os olhos, ou fique com os olhos abertos se preferir, e que possa imaginar o seu coração cheio de luz, pedindo ao nosso Mestre Jesus que possa adentrar o nosso lar agora, com seu braço aberto, fraterno, com seu sorriso amoroso, trazendo a paz e a harmonia que nós necessitamos, a confiança, a serenidade, para que possamos, Senhor, absorver, sentir a Tua vontade para conosco. Pedindo a Jesus que tire de nossos corações esta luz da gratidão por tudo que nós temos, por tudo aquilo que nós comemos e bebemos, pela casa que nos acolhe da chuva, pela cama e a coberta que nos aquece, pelo nosso corpo perfeito, por podermos andar, ver, enxergar, ouvir. Obrigado, Senhor, por sentir o vento, a brisa, ouvir os pássaros. Obrigado, Senhor, pelo meu ganha-pão, pelo meu trabalho. Obrigado pela minha família. Obrigado pela oportunidade que me encontro de poder aprender e poder, Senhor, fazer o bem. Obrigado mais uma vez por tudo, Senhor. Que o Senhor abençoe a nossa família, que o Senhor esteja conosco. Senhor, abençoa também aqueles que estão desprovidos de um teto, aqueles que não têm um prato de comida, aqueles, Senhor, que estão nos hospitais, enfermos, as crianças nos orfanatos e nossos idosos nos asilos. Abençoa, Senhor, fortificando os seus corações com a esperança e a coragem do futuro próximo, onde tudo será melhor. Ó Senhor Jesus, Tu que é o médico das almas, acolhe também nossos irmãos que partiram de volta ao plano espiritual, iluminando aqueles que chegam nas colônias, onde são acolhidos com tanto amor e carinho. Mas também, Senhor, que Teu olhar misericordioso possa chegar aos nossos irmãos ainda que estão revoltados com tudo, que não compreenderam ainda a lei de amor, de justiça de nosso Pai. Que Teu olhar misericordioso possa chegar até eles, acalentando seus corações, fazendo que possam ver, porque ainda são cegos, como nós fomos um dia. Que o Senhor abençoe a todos nós, iluminando o Senhor, e que possamos estarmos juntos, mais uma vez, reunidos em Teu nome, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia aquilo tudo que nós falamos aqui. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, gente. Valeu. Boa noite a todos. Beijo.